Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui é o Ian. Vou tentar ser bem direto aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai aprender a usar o Notebook LM para estudar. Então pessoal, o Notebook LM, ele é do Google. Então, a partir do momento que você procura Notebook LM no seu navegador, por exemplo, aqui eu estou usando o Edge. Quando você procura ele, o primeiro link que você vai encontrar vai ser esse, para você poder testar. Essa conta aqui minha, ela nunca fez uso. Então você vai ver a primeira interface que você vai ver é essa. Então o que ele fala, né? Você consegue fazer podcasts, você consegue usar seus PDFs, seus documentos para conseguir conversar com ele. Então existem muitos outros sites aí, como Chat PDF, I Love PDF, que também tem essa função. E essa é uma função nativa do Google. Para você poder desfrutar com menos limites, por exemplo, é importante você ter uma conta One. Tá tendo até agora, 30 de junho, né, de 2025, essa promoção aqui, que estudantes recebem 15 meses grátis. Então o que é necessário? É você ter um e-mail institucional. Então não é todo mundo que vai ter essa oferta, né? São apenas algumas organizações selecionadas, né? Aqui nos termos você consegue ver especificadamente quem foi eleito ou não, mas se você faz parte de uma universidade federal, muito provavelmente tem acesso. Vamos ver como que seria essa interface, né? Seria basicamente essa daqui. Eu vou aqui, ó, criar um novo documento para vocês acompanharem. Você vem aqui, seleciona o arquivo. Eu vou usar esse arquivo aqui, um arquivo em inglês, mas vocês vão ver que tem como você conversar em português. Por mais que esse arquivo, ele é uma fonte em inglês, como a seleção do idioma aqui da resposta está em português, toda a conversa vai ser feita em português. Aqui, ó, eu vou clicar aqui para ver como que tá esse PDF, ó. Tá todo em inglês. É uma fonte que eu estou usando para o meu TCC. Enfim. Aí aqui você consegue fazer a conversa com ele. Só que tudo que você falar aqui, por exemplo, faça um panorama geral sobre esse artigo. Tudo que você conversa com ele aqui, ela não é salvo. Só se você clicar nesse botãozinho de salvar nas observações. Uma coisa muito interessante aqui é que você consegue acompanhar exatamente o trecho onde foi abordado. Tá vendo aqui, a sustentabilidade do campus aqui. Aqui, fonte 3. E aí vocês já viram que ele já selecionou aqui para mim. Clicar aqui no 13, tá aqui. Então essa parte de referenciamento, ela é muito importante para você entendendo exatamente como o texto ele aborda a argumentação. Poxa, é muita coisa, né? Então tem muitas funcionalidades só vendo por aqui. Mas tem outras que são muito legais também. Por exemplo, essa daqui do mapa mental. Tem outros formatos também de você conseguir conversar com PDF já padronizado. Essas notas aqui que eu pedi, a linha do tempo, perguntas frequentes, documento resumo e guia de estudo. Vamos primeiro lá no mapa mental. Então o mapa mental ele funciona da seguinte forma. Tem um tópico principal e é dividido em subtópicos, e esses subtópicos são divididos em mais tópicos, que tem mais tópicos, que tem mais tópicos. Então assim, por que isso é interessante, né? É para você entender passo a passo, em vez de você ler um texto corrido, que tem, e é dessa forma que a gente faz. Não, aqui já vai direto. Definição de sustentabilidade envolve o quê? Instituições de ensino superior, engajar conhecimento e consciência da comunidade, abordar questões. Tá, legal, Ian, isso é uma forma de visualização do conteúdo, né? Mas e se eu quero conversar sobre isso? Sobre minimizar os efeitos negativos econômicos. É só você clicar em cima que ele já vai conversar com o documento. Isso é algo muito interessante. Você não tem que ficar toda hora escrevendo. Tá aqui, ó. Converse sobre essas fontes de incêndios econômicos no contexto mais amplo de minimizar efeitos negativos. E aqui já está a resposta dele. Então, você consegue interagir com essas notas, né? Agora, outro quesito fundamental para você ter, com base no parâmetro desse chat aqui, é aqui nessas configurações, ó, quando você configura o notebook. Você consegue definir o estilo padrão, analista, guia ou personalizado. Qual que geralmente eu recomendo? Eu recomendo o analista e o personalizado. Geralmente eles colocam esse padrão aqui de limite de 500 caracteres, né? Então tenta ser o mais direto possível. Por exemplo, fale apenas... Eu vou colocar aqui, ó, fale apenas da metodologia ou sempre que possível relacione o que foi pedido com ela. E aí você consegue colocar o padrão mais curto, mais longo, né? Então isso é algo muito importante para você poder fazer em cada um dos seus notebooks.
Então eu vou falar assim, o que é sustentabilidade no campus, com base nesse artigo. Lembrando, né, da vez passada que quanto mais elaborado for o seu comando, melhor é a resposta. Então, aqui já foi um pouco mais longo, vocês podem ver. E aqui, ó, metodologia. Tá vendo que quando eu pedi, sempre ele tá se referindo à metodologia. Então, é algo interessante. Tá legal. Vamos, a gente veio aqui no mapa, veio pra cá. Vamos passar o olho aqui. Aqui qualquer coisa, vocês podem excluir a nota e fazer novamente. Vamos lá que eu me perdi aqui já. Guia de estudo. Vamos ver como que ele vai fazer esse guia. Documento de resumo embaixo, perguntas frequentes embaixo, linha do tempo por último. Então aqui, ó, o guia do estudo, tá aqui embaixo, ó. Guia do estudo, né? Aqui tem um questionário, já tem algumas sugestões. Documento resumo, né? Tópicos principais. Além do documento resumo, a gente tem o quê? A linha do tempo. Algo interessante, assim, para você ter uma visão temporal. E as perguntas e respostas, né? Que também é como se fosse algumas questões pra gente conseguir elaborar melhor. Agora vai pra parte que todo mundo gosta, né? Que é o podcast. Antes, como eu tinha mostrado no meu último vídeo, não tinha essa possibilidade de você conseguir fazer em português. Agora, foi uma atualização recente e agora tem. E aqui da mesma forma é importante, assim, dependendo do que você quer, colocar alguns tópicos principais que você quer que esse podcast aprofunde. Caso não, é só clicar aqui em gerar. Ele demora um pouquinho, mas é coisa de 3 minutos. E ele já fala, olha, se você quiser pode até fechar a aba e voltar. Além disso, pessoal, às vezes a configuração de vocês aqui na sua conta Google pode estar em outra, né? Pode estar em espanhol, alguma coisa assim. Então eu já vou deixar essa dica aqui também, vou colocar esse link na descrição, para se caso vocês, por exemplo, como o meu artigo é em inglês e é importante, assim, a gente testar cada vez mais a parte dos idiomas, né? Então eu gosto de sempre colocar ele em inglês. Enquanto ele vai criando, né, o podcast, é bom falar, né, que o Notebook LM ele é baseado no Gemini, né, que é o LLM do Google. E muito provavelmente é esse flash aqui. Mesmo ele sendo mais econômico, ele é o segundo melhor modelo de linguagem no momento, né? E assim, essas coisas sobem e descem. Eu também passei isso daqui no vídeo passado. Isso daqui é onde tem um benchmark das inteligências artificiais, né? Que mostram, que fazem os testes para ver qual que é melhor. Então, o que o Notebook LM usa já é muito bom. Por isso, eu recomendo ainda o Notebook LM. Esse aqui é um que eu já tinha feito antes. Só para vocês ouvirem um pouquinho do início, eu vou colocar um pouquinho do final também. Eu recomendo vocês mudarem a questão do título aqui. Além de fazer aquilo que eu falei, né? De deixar em um tom que vocês mais preferem. Colocar o título. Esse título aqui é porque é o seguinte... Às vezes vocês vão ver o seguinte, vocês vão fazendo muitos podcasts, vão interagindo bastante, então acaba que é muito fácil você se perder dos notebooks que vocês fizeram. Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho do podcast. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num estudo bem interessante que olha como estudantes universitários acabam virando motores de mudança para a sustentabilidade nos seus campi. Sabe, aquelas pessoas que realmente puxam a transformação. A fonte aqui é uma pesquisa acadêmica focada em universidade lá na Malásia, e a nossa ideia é entender o que significa, na prática mesmo, esses estudantes serem agentes de mudança. Ok, vamos explorar isso um pouco mais. E é super importante entender o contexto, né? Então dá pra ver que são basicamente esses dois narradores. O que pode geralmente acontecer é haver algumas alucinações. Por exemplo, quando o narrador masculino fala, às vezes ele mesmo responde como se fosse a segunda narradora, né? Então tem essa dinâmica, né, de host, convidado, ou dois hostings, né, falando sobre uma temática, que no caso são esses dois hostings, né. Então, pode ter essa alucinação, às vezes ele ser mais carioca, puxar mais o R, às vezes estar muito enfático, às vezes mais triste, enfim. Tem um pouco disso ainda, mas tá melhorando cada vez mais. E vamos colocar aqui pro final, né, que eles sempre tentam retomar, né, e colocar uma pergunta final. Toda da voz do estudante e desse desafio que muitos enfrentam para serem ouvidos sem ter um cargo, como será que as universidades poderiam redesenhar a participação dos alunos? Como ir além de um envolvimento que às vezes é só simbólico e realmente trazer a perspectiva dos estudantes para dentro como uma força real nas estratégias de sustentabilidade da instituição? Fica aí a pergunta. Então, aí ele retoma, dá um engajamento, assim. É muito interessante, é muito bom. Além disso, vocês podem fazer o download desse áudio para vocês poderem ouvir depois. E é um áudio com uma boa qualidade aqui nesse arquivo Wave.
Outra coisa também que vocês podem fazer é mudar, né, a velocidade da reprodução para ouvir mais rápido. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos, amigo. É algo que também é importante, que eu vou fazer a gravação aqui no celular para vocês verem, é vocês usarem a parte do aplicativo. É um aplicativo recente da Google, Notebook LM, que ele disponibilizou. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem poucas funcionalidades, mas eles vão adicionando à medida ao longo do tempo, para ficar mais dinâmico, para corresponder mais ao que é mostrado aqui no site. Mas então a referência melhor sempre vai ser a web, por enquanto. Então, pessoal, tô aqui no celular mostrando para vocês na Play Store. Eu não tenho um celular da Apple, não sei dizer se ele já está disponível na loja de aplicativos da Apple. Mas eu também vou deixar o link, se tiver aí na descrição, eu vou deixar o link aqui da Play Store. Então, você baixar, e aí você vai visualizar aqui o Notebook LM. Vamos aqui nesse último, que eu acabei de criar, né? Vocês conseguem ver aqui que tem basicamente a parte das fontes. Vocês conseguem adicionar fontes do link de websites, PDF, assim como no site também. Vocês conseguem conversar com ele aqui, pedir para gerar o áudio, né? Vamos ouvir, né, como que ficou. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante. Como que estudantes universitários lá... Aí aqui da mesma forma você consegue mudar a velocidade. Enfim, não tem tantas funcionalidades aqui, você pode baixar também. Não tem tantas funcionalidades quanto o outro, né? Mas é muito bom. Às vezes você tá num ônibus, você quer ouvir algum artigo acadêmico denso de uma forma mais leve, para quando você ter acesso mesmo ao PDF, para depois, se vocês quiserem, né, eu vou mostrar como funciona isso aqui, para depois você ir conversando mesmo com o PDF, você fazendo anotações, escrevendo nele. Depois eu mostro essa outra ferramenta chamada Zotero, né? Mas é um passo muito importante esse daqui do aplicativo e também do site. Então minha última sugestão, pessoal, é para a questão do idioma. Como eu falei, né, do inglês, às vezes as melhores funcionalidades e as últimas funcionalidades ela aparece em inglês. Aqui vocês podem ver a diferença, né? Aqui 5 minutos de podcast, aqui contra 12. E aqui você ainda tem esse botãozinho a mais, ó, modo de interação. A partir do momento que eles falam... Where does real on-the-ground change for a sustainable future actually come from? You might be surprised to find a hotbed of innovation right under our noses. Você pode conversar com eles. Vamos lá. Where does real on-the-ground change... Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Hello guys, what is campus sustainability? Hey there, great question. Something we were just about to unpack, actually. Think of it like this. It's a university trying its best. To minimize any negative environmental, economic, societal, and health effects. Yep, go on. Okay, I understand what you say, but explain to me in a... Oh, you cut off there. What were you going to ask? Yeah, we're all ears. What else is on your mind? We want to make sure this is helpful for you. So what were you going to say after? And Let us know how we can tailor this for you. we're happy to adjust our conversation. Just tell us what you're thinking. Your input is really valuable to us. So, what's your question, Earth? Eu entrei, perguntei, só que aí cortou meu áudio. Eles continuaram falando para que eu continuasse a pergunta, né? Mas enfim, é muito interessante porque tá por vir, né? Então essas funcionalidades elas vão vir pra gente também. Então assim, acho que esse é um panorama bem geral do Notebook LM. Como sempre, eu sempre recomendo procurarem as referências mais atualizadas, mas é uma ferramenta muito importante assim pra gente conseguir estudar e a gente conseguir facilitar um pouco, né? Se aproximar mais de conteúdos mais densos de uma forma mais acessível. Então, se for útil para você, todo engajamento que tiver nesse vídeo, seja com um botão de gostei, de não gostei, um comentário, compartilhamento ajuda muito, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado.